Um caso clínico de sinusite crônica. Paciente com histórico de sinusite recorrente submetido a sessões de ozonioterapia por inalação para ajudar na redução da inflamação e infecção nos seios da face. Especialidade médica relacionada: otorrinolaringologia. 2. Caso clínico de asma moderada. Paciente com asma leve a moderada submetido a tratamento complementar com ozonioterapia por inalação para ajudar na redução da inflamação das vias aéreas e melhorar o controle dos sintomas. Especialidade médica relacionada: alergologia ou pneumologia. 3. Caso clínico de doença pulmonar obstrutiva crônica. Paciente com POC em fase moderada utilizando a ozonioterapia como terapia adjunta para melhorar a função pulmonar e reduzir as exacerbações. Especialidade médica relacionada: pneumologia. 4. Caso clínico de pneumonia por aspiração. Paciente com histórico de pneumonia de repetição devido à aspiração crônica de conteúdo gástrico, submetido à ozonioterapia por inalação como adjuvante ao tratamento antibiótico para melhorar a recuperação e prevenir recorrências. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou infectologia. 5. Caso clínico de bronquiectasia. Paciente com bronquiectasia utilizou a ozonioterapia por inalação como coadjuvante para ajudar na redução da inflamação pulmonar, facilitar a expectoração e prevenir infecções pulmonares recorrentes. Especialidade médica relacionada: pneumologia. 6. Caso clínico de fibrose cística. Paciente com fibrose cística submetido a ozonioterapia por inalação para ajudar na redução de inflamações respiratórias, melhorar a função pulmonar e facilitar a expectoração. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou genética médica. 7. Caso clínico de bronquiolite obliterante. Paciente com bronquiolite obliterante pós-transplante de pulmão utilizando a ozonioterapia por inalação como terapia adjuvante para reduzir a inflamação e melhorar a função pulmonar. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou cirurgia torácica. 8. Caso clínico de alergia respiratória. Paciente com alergias respiratórias, como rinite alérgica ou asma, submetido à ozonioterapia por inalação para reduzir a inflamação e melhorar o controle dos sintomas alérgicos. Especialidade médica relacionada: alergologia. 9. Caso clínico de edema pulmonar não cardíaco. Paciente com edema pulmonar não cardíaco submetido à ozonioterapia por inalação como terapia complementar para melhorar a oxigenação e diminuir o acúmulo de líquido nos pulmões. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou medicina intensiva. 10. Caso clínico de insuficiência respiratória crônica. Paciente com insuficiência respiratória crônica submetido a tratamento com ozonioterapia por inalação para ajudar na melhora da função pulmonar, redução da dispneia e aumento da qualidade de vida. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou medicina intensiva. 11. Caso clínico de fibrose pulmonar idiopática. Paciente com fibrose pulmonar idiopática em estágio inicial utilizando ozonioterapia por inalação como terapia complementar para retardar a progressão da doença e melhorar a função pulmonar. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou reumatologia. 12. Caso clínico de pneumonite por hipersensibilidade. Paciente com pneumonite por hipersensibilidade secundária à exposição ocupacional ou ambiental submetido a ozonioterapia por inalação como coadjuvante ao tratamento para reduzir a inflamação pulmonar e melhorar os sintomas respiratórios. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou alergologia. 13. Caso clínico de doença pulmonar intersticial. Paciente com doença pulmonar intersticial submetido a tratamento com ozonioterapia por inalação para ajudar na redução da inflamação e melhorar a oxigenação pulmonar. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou reumatologia. 14. Caso clínico de sibilância recorrente em crianças. Criança com histórico de sibilância recorrente submetida a ozonioterapia por inalação como terapia complementar para reduz. 15. Caso clínico de pneumonia adquirida na comunidade. Paciente adulto com pneumonia adquirida na comunidade tratado com antibióticos e submetido a ozonioterapia por inalação como terapia adjuvante para ajudar no processo de cicatrização pulmonar e acelerar a recuperação. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou infectologia. 16. Caso clínico de bronquiolite viral em lactente. Lactente diagnosticado com bronquiolite viral submetido a ozonioterapia por inalação como terapia complementar para reduzir o edema pulmonar, melhorar a oxigenação e aliviar os sintomas respiratórios.
Especialidade médica relacionada: pediatria ou pneumologia pediátrica. 17. Caso clínico de doença pulmonar restritiva. Paciente com doença pulmonar restritiva, como esclerodermia ou distrofia muscular, submetido a ozonioterapia por inalação como tratamento adjuvante para melhorar a função pulmonar e aliviar a dispneia. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou reumatologia. 18. Caso clínico de exacerbação da doença pulmonar em um paciente com fibrose pulmonar. Paciente com fibrose pulmonar estável apresentando uma exacerbação aguda. Tratado com ozonioterapia por inalação como terapia auxiliar para reduzir a inflamação e melhorar os sintomas respiratórios. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou reumatologia. 19. Caso clínico de tosse crônica refratária. Paciente com tosse crônica de causa indeterminada, não respondendo a tratamentos convencionais, submetido a ozonioterapia por inalação como uma possível alternativa terapêutica para aliviar a tosse persistente. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou medicina interna. 20. Caso clínico de enfisema pulmonar. Paciente com enfisema pulmonar submetido a ozonioterapia por inalação como terapia adjuvante para reduzir a inflamação pulmonar, melhorar a função respiratória e aliviar a dispneia. Especialidade médica relacionada: pneumologia ou cirurgia torácica. É importante ressaltar que esses casos são hipotéticos e não refletem experiências reais. Além disso, a prática da ozonioterapia em cada uma dessas condições clínicas deve ser avaliada caso a caso e deve ser realizada por profissionais especializados com o devido conhecimento e experiência na área. A ozonioterapia é uma abordagem complementar, e as recomendações de tratamento sempre devem ser discutidas com um médico especialista adequado.